Câmera da abertura tá na... Uhum. Três, dois, Ué, aqui não tá, parece que O não vai. nosso, o meu também não apareceu. zero. Está ao vivo. Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro episódio do ContaCast. O ContaCast é o podcast da Contal de Contabilidade. Então, eu sou a Larissa, sócia da Contalde. Aqui está a minha sócia, a Viviane, que depois vai se apresentar. E hoje nós vamos falar um assunto bem, vamos dizer assim, polêmico, não é nem tanto interessante, né? Mas mais polêmico, que é a respeito do imposto de renda pessoa física, tá? Então eu quero dizer o quê? Que você que tem alguma dúvida, pergunta, algum questionamento, vai deixando ali no chat as suas dúvidas, vai deixando lá o seu comentário. Você que é cliente Contalde que está participando aqui com a gente, o nosso muito obrigado, tá? Muito obrigado pela parceria. E nós vamos começar hoje falar a respeito do imposto de renda. Só que essa fala nós vamos falar de forma bem, vamos dizer assim, descomplicada, né? Tentar, ao menos, né? Se existe descomplicar imposto de renda. Vamos tentar ser mais sintético, bem mais... Vamos colocar um pouco de humor, um pouco mais de leveza nesse assunto que às vezes vai se tornar um pouco chato e técnico, tá? Então nós queremos isso com o quê? Que você participe bastante junto com a gente aqui, ok? Bom, vamos lá, vamos apresentar nosso convidado, que na verdade hoje vai fazer o papel do nosso âncora aqui, né? Que eu e a Larissa que viramos as convidadas hoje aqui nesse podcast. Por quê? Porque nós iríamos vir, eu e a Larissa, para falar sobre imposto de renda. Eu falei, não, muito sem graça, só nós duas. Temos que chamar alguém assim mais irreverente, mais extrovertido. E aí nós pensamos, vamos sortear um cliente. Vamos sortear um cliente lá do escritório. Eu falei, mas para que sortear se nós temos o cliente perfeito? Olha o Alexandre. Eu achei que fosse jornalista, acabei de descobrir que ele é economista. Então tem tudo a ver com imposto de renda também. Deve conhecer o assunto também. Economista, cliente do Contalde, empresário, administrador de empresas, olha aqui, apresentador de podcast, Ferricast, cozinheiro. Não, são muitas habilidades. E agora vai ser o nosso entrevistador aqui. Fala aí, Alexandre. Eu sou um pato, eu ando, nado e voo, mas não faço nada disso direito. Bom, gente, boa noite a vocês que estão nos assistindo. Vivi e Lari, muito obrigado pelo convite. Fiquei muito honrado, porque eu sei que vocês têm grandes clientes, grandes nomes ali dentro, junto com vocês, e vocês me convidaram para fazer essa entrevista, esse bate-bola, na verdade, de um tema que é extremamente importante, apesar de que ninguém gosta do tal do leão, né? Acho, duvido que alguém goste, mas é extremamente importante as pessoas entenderem. Então, gente, vocês que estão assistindo, aliás, nós temos bastante pessoas ao vivo aqui, isso é legal. Mande para os seus amigos, familiares, porque é um tema que a gente estava falando hoje mais cedo aqui, né? Por que declarar imposto de renda? Simplesmente porque é obrigatório, já começa aí. Então, chamem as pessoas, mandem o link aqui desse vídeo para os amigos, para a família, para eles poderem tirar as dúvidas ao vivo também conosco. Ah, tem a enquete também aqui rolando ao vivo. Não estou vendo ela aqui nesse momento, mas respondam a enquete. Então, gente, muito obrigado. Vamos fazer esse jogo aqui hoje. Vamos. Acho que a gente podia começar tentando explicar para as pessoas primeiro o que é esse imposto de renda, né? Acho que muitas pessoas já passaram por ele, mas por que ele existe? Por que essa obrigação? O que é o imposto de renda? Vou começar aqui, Larissa. Primeiro que o nome já disse, é imposto sobre a renda. Então, ele vai tributar a renda que a pessoa tem. Nada mais do que isso. Ah, eu peguei um empréstimo no banco, vou pagar imposto de renda? É só pensar, empréstimo é uma renda? Não, é o dinheiro que você está tomando que vai devolver depois. Então, não vai pagar imposto de renda. Uhum. Então, é muito básico. Não é imposto sobre consumo, não é imposto sobre bens que você vai adquirir, é simplesmente imposto sobre renda. O que é renda? É salário,
é aluguéis recebidos, é um rendimento de uma aplicação financeira. Isso é a renda. E é sobre isso que é calculado o imposto de renda. Que é Isso aí. Lembrando também que o nome da declaração, a gente fala imposto de renda, mas é declaração anual de ajuste. O que é um ajuste? É um equilíbrio, né? Então, ou seja, aconteceu um monte de coisa durante o ano. Eu comprei, eu vendi, eu tenho diversas rendas, eu paguei imposto e na hora da declaração do imposto de renda nós vamos ter um ajuste, um nivelamento para saber se realmente aquilo que eu deveria pagar de imposto é realmente o que eu paguei. Beleza, o leão tá manso, morreu o assunto. Não, eu tive mais renda do que eu paguei imposto. Então você vai complementar, você vai ajustar para pagar o que você deve. Porque durante o ano você já está pagando Você esse já está imposto. pagando o imposto, tá? Perfeito. Aí isso também, né, tem casos e casos. Isso no básico da maioria das pessoas que declaram é assim. Legal. E aí vocês estavam falando sobre ser um imposto sobre a renda que a gente tem, mas a gente declara lá também os bens que a gente compra. Por quê? Exatamente para ir, acho que é para o governo pegar você em alguma sonegação. Quer dizer, se você declara teus bens, se num ano você tem 100 mil reais de bens, no outro ano você tem 250 mil reais de bens, você tem que comprovar para o governo como é que você conseguiu fazer esse acréscimo de patrimônio. Sair de 100 para 250. Ou seja, Então, um ganho de renda aí. É um ganho de renda ou um empréstimo que você pegou, você tem que comprovar como é que você fez isso. Então, por Da aí onde o que governo veio já... o dinheiro? Qual que é a origem desse dinheiro? Tipo assim, uai, Larissa, como que você tinha só um carro, de um ano para o outro você tem 10? Da onde que veio esse dinheiro? Ah, né? teu salário foi 50 mil reais no ano inteiro e você comprou um carro de 80 mil e pagou à vista. Da onde veio esse dinheiro? Entendi. Ou seja, tem que cruzar e tem que fazer sentido essas informações. aham. Entendi. Bom, aí a gente tem o ano passado e tem esse ano. O que Sim. que muda dessa declaração, então, desse ajuste, né, declaração de ajuste, do ano passado para esse ano? Na verdade, assim, de um ano para o outro, geralmente a gente tem poucas mudanças. Uma é o limite do teto para fazer a declaração, que ano passado era R$ 30.639 e esse ano passou para R$ 33.888. Então, se você ganhou entre salário, entre aluguéis, entre todas as suas rendas acima de R$ 33.888, você está obrigado a declarar. Isso no ano, né? No ano. No No ano. Se não ganhou isso, aí tem algumas outras obrigatoriedades que nós já vamos entrar. Então, o que mudou do ano passado foi esse limite. Mudou também que os rendimentos de aplicações no exterior, que antes você tributava apenas quando resgatava, agora passam a ser tributadas mesmo sem resgate. Isso aí foi um dinheirão que o governo vai arrecadar. Deus do céu. Uhum. Foi excluído da declaração um campinho que tinha lá de título de eleitor, que só servia para incomodar o contador, né? Sim, Larissa? só para inglês ver E foi incluído alguns códigos de bens, porque o que o governo faz? Dentro da declaração de imposto de renda, como você perguntou antes, tem que colocar os bens que você tem. Casa, carro, terreno, e cada ano o governo vai criando novos códigos para esse bem. Antes você juntava num código apartamento e a garagem do apartamento, agora ele separou, agora ele quer saber o apartamento e a garagem separada. Antes você juntava, tem um CNPJ, participação societária. Agora ele já quer saber se esse teu CNPJ é uma holding. Vai separado. Então ele vai separando algumas informações e vai formando um banco de dados para um dia engolir alguém. Morder alguém, com certeza. E a gente vai, tipo assim, né? Quando você vai colocar os bens, é tudo por código, né? Claro, tem um campo para você descrever o bem. Mas a gente já pensa o quê? Por que será que é um código? Porque é muito mais fácil de você fiscalizar para olhar num determinado, vamos pensar, nicho de mercado, né? Ah, não, eu quero fiscalizar quem já tem hold patrimonial. Agora eu tenho um código já pronto. Eu posso listar todos os contribuintes do Brasil todo. Eu quero saber só o CPF que tem hold. Pronto, já vai saber. Filtra pelo código. Aí no Excel a gente faz, você acha que o governo não ia fazer? Ah, não, imagina. Aliás, vocês têm um podcast aqui que fala sobre holding, né? Acho que foi o primeiro que vocês fizeram. aham, né? acho Não, que foi o segundo, foi mês passado. Ah, legal. Inclusive, gente, se vocês tiverem interesse, assistem lá, viu? Tem um podcast falando sobre holding, muito legal. Tá, não tem como a gente falar dessa declaração se a gente falar de prazos.
né? Que a gente sabe que todo mundo deixa para última hora, fica aquela... Deixa eu só complementar Diga. um pouquinho que nós falamos do limite para declarar imposto de renda, mas às vezes a pessoa não tem renda. Não quer dizer que ela não tenha que declarar imposto de renda. Se ela possui mais de R$800 mil em bens, ela está obrigada também a declarar. O que é R$800 mil em bens? É somar. Se você tem uma casa, se você tem um carro, se você tem uma conta bancária com saldo, se você tem um valor a receber de alguém, você emprestou um dinheiro, tem um valor a receber, você tem que somar tudo isso. Se passar de R$800 mil, você está obrigado também a declarar imposto de renda. Então tem que ter esses cuidadozinhos. Se você recebe outra coisa, acima de R$200 mil de rendimentos isentos, o que é isso? Você recebeu uma herança. Acima de R$200 mil, você está obrigado a declarar imposto de renda. Então, tem algumas outras coisas que obrigam a pessoa a declarar. Eu ia perguntar isso da herança, doações, né? Eu já Doações declarei também. uma vez imposto de renda, tinha um campinho lá de doações, né? Se você receber acima de R$200 mil em doação, é obrigado a declarar. É um rendimento isento, quer dizer, não vai pagar imposto, mas é obrigado a declarar. Ah, você não paga imposto Não sobre paga imposto. Não paga imposto de renda, mas paga imposto estadual. Que também no cruzamento de dados pega muito. Já pegou muita gente aqui no estado, porque você sabe que Receita Federal tem vínculo com o Cefaz, Sim. né? Eles têm convênio, né? Eles têm convênio, então vamos pensar assim, se a Receita Federal quiser uma informação minha da Larissa, se a Cefaz do estado quiser uma informação minha, ela não precisa da minha autorização, ela tem convênio com a Receita, ela vai lá e pega. Então, houve um cruzamento de dados para poder saber o quê? Todo mundo que teve declarado nas declarações de imposto de renda, contribuinte do estado do Mato Grosso, que declarou herança. Não doações. Doações. E não teve para confrontar com o recolhimento do ITCMD. E aí, caiu um monte de gente. Só que daí, quando o governo fiscaliza, a gente tem que deixar claro assim. Não sei se vocês já ouviram falar, mas o governo ele tem presunção de veracidade. Vou pensar assim, tudo que ele fala é verdade. Quem tem que provar que é mentira é o contribuinte, como sempre. Os bilhões de brasileiros são os mentirosos, né? Isso, então, né? tipo assim, você é notificado e você tem que comprovar que você recolheu ou que aquele valor não estava correto. Então, vamos pensar, isso para um contribuinte é um custo alto, é um desgaste e, às vezes, tipo, é um processo, para não virar em nada. Mas o fundamento disso tudo é o quê? Mostrar o cruzamento de dados. É muito fácil cruzar dados. Então, cuidem com o que vocês vão declarar, cuidem com as informações que vão lá dentro, porque não é uma informação solta, né? O governo hoje, ele é de... Não tem no nosso WhatsApp que as conversas são criptografadas. É o governo, tá? Tudo que você faz, alguém tá vendo. Por mais criptografado que seja, tem um banco de dados por trás disso. Tem um banco de dados, sim. Que pode ser usado contra você a qualquer momento. Dizem que o Receita Federal já está olhando o Instagram das pessoas. Cuidado com as viagens que tu anda fazendo, Alexandre. Cuidado. Acho que a Receita vai chorar comigo, então. Nossa, você tá pobre, né, filho? Que Ferrari é essa que você comprou aqui, né? Não, tá certo, não comprei não, gente. Brincadeira. Gente, eu sei que... A gente estava até conversando hoje mais cedo aqui sobre quando a gente esquece, né? Na hora que você vê, não sei, você comprou um terreno ou comprou um carro, esqueceu de avisar pro contador que você tem aquilo no final, porque igual você falou, você puxa a informação do ano passado, né? Você consegue puxar essa informação. Ou seja, tem uma coisa nova aí, avisa, venda e compra, né? Independente, né? Sim, na verdade, sim. Hoje tem a facilidade do Gov. Com o Gov, Excelente. nós contadores, ou quem vai fazer a declaração de imposto de renda, consegue puxar informações que já vêm. A tua fonte de renda do trabalho, assalariado, então você já puxa essa informação. Você já puxa informação de cartório. Se você comprou ou vendeu algum bem, já vai puxar essa informação para a tua declaração. Você puxa alguns saldos bancários, já vem, não vem todos ainda, mas já vem alguns também. Então, assim, para vocês verem que o governo já tem essa informação e só está pedindo para você, confirma para mim e diz que é isso mesmo. Então, ele já tem, ele já sabe de tudo. Eu acho que até daqui a uns anos a declaração de imposto de renda vai sumir do mapa. Porque ele já tem tudo. Por que ele tá... Na verdade, ele quer que você diga para ele que você tem ou você minta para ser notificado.
É. Você paga multa sobre isso? Certo. Então é por isso. É pra hora que você importa, o governo tá falando bem assim, ó, eu já sei de tudo. Você vai me falar a verdade ou não? Né? Então, tipo assim, importou ali e ele vai... Já veio, comprou o lote número tal. Você só confirma. Realmente você comprou? Sim. Raramente você já viu alguma que você importou, algum bem que o cliente falou que não, eu não comprei? Não, nunca aconteceu. nunca aconteceu. Não tem como, né? Porque o cartório informou pro governo. E nós estamos pegando do banco de dados da Receita. Então, raramente vai ter um dado desse errado, né? Agora, o rendimento tributável, não. Esse já aconteceu de ter divergência. Como assim, salário? O documento que o cliente traz do comprovante de renda dele, do assalariado, às vezes está diferente do que importou. Mas aí é problema da empresa que informou uma coisa para a Receita Federal e deu um documento diferente para o contribuinte, né? Não é que não está errado. Mas ano passado aconteceu um episódio muito engraçado comigo. Eu importei a declaração de imposto de renda de uma cliente e veio aluguéis, que ela tinha recebido aluguéis no ano. Só que como era aluguéis de pessoa jurídica, veio o nome da empresa, CNPJ e o valor do aluguel. Ela não tinha me passado que recebia aluguéis. Aí eu chamei ela. Ô fulana, você recebeu aluguéis no passado? Não. Eu falei, não recebeu? Ela disse não. Eu falei, uai, mas que coisa estranha, né? Que puxou aqui. Aí fomos indo, descobrimos o contador da empresa. Eu descobri quem era o contador dessa empresa, que tinha pago o aluguel para minha cliente, que ela nunca recebeu. Liguei para o contador, ele falou assim, ele procurou, foi para lá, foi para cá, daí ele disse, não, ela paga aluguel para essa tua cliente de fato. Aí eu chamei a cliente de volta e falei, fulano, e aí? Ah, sim, verdade, eu recebi mesmo. Meu Deus! Como assim ela queria... A Receita Federal já sabia, passou a informação e ela estava querendo esconder mesmo assim. Ela queria esconder mesmo assim. Acontece. Mas não adianta, a Receita tem muita informação. Muita. Eu acho que é difícil e cada vez mais vai ficar mais difícil você estar escondido de alguma maneira, né? Não, e os segmentos vão começar a ser obrigados a informar para a Receita, né? Nós vamos depois entrar no tópico de recibos médicos, Isso né? é muito interessante. Notas fiscais médicas, que tipo assim, esse mercado de saúde já está sendo obrigado pela Receita a informar. Do tipo assim, a Receita está indo na outra ponta para poder pegar dentro do imposto de renda. Então tá cruzando tudo, né? Ou seja, toda a cesta de consumo do brasileiro daqui a pouco vai estar... Vai. Provavelmente o próximo vai ser... Nós temos educação, nós temos saúde lá dentro, previdência. Já tá funcionando? Educação ainda não. Tá. Previdência. Então, tem vários pagamentos que é dedutível do imposto de renda que provavelmente a Receita vai colocar como obrigatório. A outra ponta a declarar. Não vai ser você, entendeu? Então, a Receita está fazendo o papel inverso. Então, você é obrigado a declarar para mim cruzar com o imposto de renda. Dele. Isso aí. Mas mesmo assim, a pessoa precisa apresentar essas notas fiscais na hora de declarar o seu imposto de renda. Eu falo, por exemplo, da questão médica. Ele precisa declarar? Não, na verdade, ele tem um campo para declarar. Isso vai ajudar a bater imposto, mas você não vai apresentar a nota naquele momento para a Receita Federal. Você vai apresentar, eu paguei para o Alexandre, CPF tal, médico, R$1.000. Você vai informar isso para a Receita Federal. Se ela desconfiar disso, ela vai pedir o documento. Só que hoje ela não quer mais só o documento. Ela quer o comprovante do pagamento. E ela não aceita mais você dizer que pagou em dinheiro. Então, quem vai médico, dentista, fisioterapeuta, psicólogo, não pague em dinheiro. Pague em cartão, peça o recibo, pague Pix, porque se a Receita Federal desconfiar dessa informação, ela quer o comprovante de pagamento. Já tive cliente que foi glosado, ele teve que pagar imposto, ele tinha usado despesas de fisioterapeuta e não tinha comprovação do pagamento. Tinha o recibo, mas não tinha comprovação do pagamento. Tem a Receita casos Federal não aceitou. Até de pedir laudo, não é, Vivi? Eu já tivemos caso de pedir laudo, de não acreditar que a pessoa tinha aquela doença. Meu Deus do céu.
O negócio é mais profundo do que a gente imagina. E a gente estava falando também mais cedo, casos, por exemplo, eu não pedi nota fiscal, passou o ano. Tem muita gente que não quer nota não, quer nota não. Chega no ano seguinte, que é o momento agora, a pessoa fala, eu vou declarar o meu médico que eu fui ano passado. Como é que funciona essa hora? Já virou o ano. E aí? Na verdade, é assim, o médico declara de quem recebeu. No CPF, ato, né? nome CPF. Vai declarar no imposto de renda dele, se for um médico profissional liberal trabalhando como CPF. O contribuinte aqui do outro lado vai declarar que pagou ele. Uhum. Então, se ela não pegou nota e o médico sonegou isso, ela vai declarar aqui que pagou e o médico não vai declarar que recebeu. Os dois vão cair em malha fina para comprovar. O médico porque não declarou e ela para comprovar que de fato pagou. Porque a Receita Federal pode desconfiar que ela que está inventando uma querendo despesa. deduzir. Exatamente. E se o PJ ele é obrigado, né? Não tem dúvida, ele é obrigado. O PJ sempre é Sempre, né? O PJ ele tem uma declaração que é feita até fevereiro de cada ano, chamado DMED, que ele tem que informar para a Receita Federal todos os recebimentos de pessoa física que ele recebeu. Todo hospital, laboratórios, todas as clínicas que são CNPJ têm que fazer essa informação. Então, já cruza direto com o imposto de renda. Daí. E vamos falar do recibo saúde já para o Isso. 2025? Então, isso nós estávamos falando de pessoa jurídica, né? Isso. Agora, e pessoa física? A pessoa física, até 31/12 de 2024, era vamos dizer, no recibo de papel, né? Na mão. Uhum. Agora não. Agora tem o recibo saúde dentro do próprio portal da Receita Federal. Então, não tem aquela... Eu não sei se é da época de vocês, mas muito antigamente tinha um negócio de comprar recibo. Já ouviu falar? Já vi falar. Eu só ouvi falar também, mas nunca vi. Não, Essa prática eu nunca vi, só ouvi falar. Mas já foi. Até nota. Não, mas já foi, né? Então, acabou, entendeu? E não tem mais. Eu consultei e vou voltar lá no meu médico para pegar recibo. Não, o recibo é na hora agora. Porque o recibo vai ser dentro de um portal. Então, é mini eletrônico, mas já vai ser informado. E o portal é de quem? Da Receita Federal. Então, já é dentro do portal dela. Não tem depois mais recibo. Então, o recibo tá lá, o cara fez a consulta, você vai dar o recibo. E esse recibo vai ser importado para a próxima declaração do imposto de renda. Então, a facilidade é, se você perdeu os recibos, vai estar no sistema. Uhum. Não vai ter, mas não tem mais. Vou buscar meu recibo que eu não peguei antes do ano acabar. Não. Então, vai o quê? Cruzar não tem mais aquela coisa de, vou ajudar meu tio para ele restituir imposto. Eu sou médico, vou dar um recibo para minha avó. Ou deu durante o ano, ou não vai mais conseguir olha, fazer. Isso é interessante, né? Porque muita gente às vezes esquece, pede só depois. Já vi isso muito acontecer, então. Não, direto. A gente vê muito lá no escritório, né? Muito. E legalmente vai ter embasamento para isso, de não poder emitir fora da data, é isso? Na verdade, assim, nós não sabemos se o sistema vai aceitar, mas o recibo é obrigatório ser preenchido no momento da consulta, no momento do recebimento. Então, como é que você vai emitir depois retroativo? E até se cair numa malha, como que vai justificar a saída do dinheiro com o documento que você tem? Acho bem estranho. Ou seja, médicos, profissionais da saúde e paciente na hora, pelo amor de Deus. Né? E aí, talvez aí, com isso tudo, já puxando um gancho agora, hoje uma clínica médica constituída como CNPJ, geralmente paga menos imposto do que um médico como profissional liberal. Talvez vai caminhar para isso, né? Como a sonegação vai diminuir, a pessoa vai ter que achar uma maneira legal de pagar menos imposto. E aí, quem sabe, migrando para um CNPJ. Como é que chama isso? Quando você se... Equiparação hospitalar, né? Aí tem uma redução, tem tudo isso para ser pensado e de fato fica mais barato. Fica mais barato. Tu sabe, tu tem experiência nisso, né, China? Elas me ajudaram nisso, viu, gente? Então, fica a dica. Das formas de pagamento, então, assim, todas as formas de pagamento, todas as formas de recebimento são passíveis de imposto de renda, né? Tem que ser emitido nota, isso padrão, né? Perfeito. Mesmo dinheiro, o problema do dinheiro é que depois, se ele cai numa malha fina... Você não tem como comprovar. Você não tem como comprovar. Então, o indicado é pagar realmente com cartão de crédito
com Pix, transferência bancária, cheque. Cheque tem Existe cópia. isso ainda? Ainda existe porque eu recebi um hoje. Ui, É. faço mais isso não. E dinheiro realmente é um negócio que não vai ser extinto, né? Vai ser extinto. Tá, daqui a pouquinho. Tá, aí a gente falou das empresas aqui, mas e profissional liberal, autônomo, como é que ele declara, por exemplo, a questão do aluguel, né? Como é que eu declaro? Existe alguma forma diferente de declarar esse imposto de renda quando eu sou autônomo? Como é que funciona? Na verdade, tudo é renda, você vai declarar, mas eu acho que vamos partir do profissional liberal, médico, dentista, fisioterapeuta, área da saúde. Ele pode trabalhar como pessoa física, CPF, ou como pessoa jurídica. A opção é dele. Se ele trabalhar como pessoa física, ele tem um campo específico no imposto de renda para declarar, vai declarar recibo por recibo, CPF por CPF de quem ele recebeu. É uma informação de um por um. Não é um total. Até uns 5 anos atrás você declarava no valor total. Ah, recebi em janeiro 10 mil. Agora não. 10 mil foram de quem? Que CPF? Qual o valor de cada CPF? Que CPF pagou? O CPF que pagou foi o que utilizou o serviço? Tipo, eu paguei o recibo para meu filho, meu dependente. Eu vou informar que eu sou o pagador e meu filho é o usuário do serviço. Tem tudo isso na declaração. Aí, o profissional liberal ele pode fazer um negócio que chama livro caixa. Ele vai juntar todas as despesas que ele teve naquele mês com o consultório. Somente da profissão dele, do consultório. Aí tem uma secretária, aí paga aluguel, paga energia elétrica. Ele vai somar tudo isso e isso vai abater dos recibos que ele emitiu. Então, a renda dele vai ser recibos emitidos menos despesas para funcionar o consultório e sobre a diferença ele vai pagar imposto de renda. Essa é a renda líquida dele. E é sobre essa renda que é calculado o imposto. Não é sobre a renda bruta. E o percentual, você falou antes, né? O percentual desse imposto é maior do que quando a gente tem um PJ? Ele pode chegar até 27,5%, né? No PJ ele é um pouco menor. Vamos dizer aí, metade disso, né? E outra coisa que eu acho que os profissionais liberais têm que estar muito ligados, e nós temos certeza, eu tenho certeza que a maioria não faz, é o recolhimento do INSS. É obrigatório recolher INSS. Aí a pessoa é médica, emite 50 mil de recibo por mês e não recolhe INSS. O INSS, você concordando ou não, você achando que, vou pagar por quê? Se eu não vou conseguir me aposentar lá na frente, não vou usar. Você trabalha, é obrigatório o recolhimento. Então, acho que a gente pega muito lá isso, né, Larissa? Dentista, médico, fisioterapeuta, psicólogo, que emite recibo, mas não recolhe INSS. E essa cobrança vai chegar um dia. Vai chegar, né? Vai chegar. E falando do INSS, até para você usar a dedução da Previdência, da PGBL, dentro do imposto de renda lá, porque você pode deduzir, obrigatoriamente você tem que ter o recolhimento do INSS também, da Previdência Oficial do governo. Tá? Não adianta ser uma previdência privada, nada disso. Tem que ser INSS. Você tem que ter a previdência privada para você colocar lá para diminuir o saldo do imposto a pagar. Mas a condicionante é que você também tem que contribuir com a previdência oficial do governo, que é o INSS. Entendi. E faz sentido, né? Porque ele precisa manter essa máquina funcionando, né? Então... E não é só... Vamos pensar, se na minha declaração eu tenho dependente, o meu dependente também tem previdência privada, eu tenho que ter o recolhimento do INSS meu, que sou o titular da declaração, e do dependente. Se não cai na malha também. Aliás, a gente depois pode entrar nesse tema que é da declaração dos dependentes. Dos dependentes, isso é importante. Só quero aproveitar aqui. Tem um monte de. Vocês me permitem, só para ler aqui. Sim, tem vários pode. chats aqui, ó. Opa! Vários chats aqui, ó. Pessoal dando boa noite. Pessoal agradecendo pelo tema ser abordado neste momento. Muito bom. Michele Stunner falou as melhores. Simone Stahl. Eu acho que é alguém que a gente conhece, né? Minha irmã. Mandou os parabéns. A Raquel aqui com as palminhas. Rosângela mandou um emoji aqui que eu tô tentando entender. Daniela Stahl. Chique demais, gente. Eu não sei falar. Aço, traduzindo para o português. É o quê? Aço. 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 Ah, Isso. Olha. É de que língua? Alemão, né? Alemão. Chique, gente. Eu só sei do italiano e mais ou menos. Parabéns, gurias. Estão arrasando. Tatiana Fernandes, como declarar aluguel. A gente falou que... Vou falar um pouquinho disso. Nayara mandou os palminhos. Sérgio
falou aqui que tava com negócio com áudio, mas já corrigiu. A Juliana, eu tô achando ótimo o recibo saúde, me ajudou a me organizar melhor. Querendo ou não, o sistema ele trava a gente para algumas coisas, mas acaba ajudando, né? Aham. Querendo ou não, ele ajuda. Não, de para certa forma. nós, como contadores, qualquer coisa que o governo faça nesse padrão ajuda muito. Tipo, a Juliana, que falou aqui, minha cliente, nossa cliente lá do imposto de renda. Eu vou falar porque ela não vai se ofender, mas ela é desorganizada pra caramba. Ano retrasado, ela perdeu os recibos. Ela só tinha de janeiro a setembro, de outubro a dezembro ela perdeu. Ela teve que ligar para cliente, por cliente, para dizer, para recuperar os recibos. Então, quer dizer, agora não perde mais. Está no sistema Tá da no Receita sistema, Federal. acabou. Morreu o assunto. Então, vai ajudar Não, bastante. e é difícil, né? Por exemplo, ela é que uma profissional autônoma. Cara, você cuidar de tudo é difícil, né? Ó, vou defender a Ju, não é só a Ju não, tá? Ah, não, imagina. É bem normal. Uhum. É bem normal. A pessoa perde documento, perde senha de banco, vai tirar os extratos, não lembra mais. Perde a senha do Gov. Perde a senha do isso é Gov, normal. sabe? É bem normal as pessoas, tipo assim, compra e vende, nem lembra mais o que foi a operação que fez. Não é nem... Não, mas às vezes não é nem para querer sonegar. Às vezes esquece mesmo. Esquece, É aham. inacreditável. A vida não é tão simples Vamos assim, falar né, um pouquinho gente? dos aluguéis que alguém perguntou? Vamos falar dos Os aluguéis você tem um campo específico para declarar. Se você recebe de pessoa jurídica, tem um campo para isso. E se você recebe de pessoa física, tem outro campo. E você pode deduzir, se ela tiver numa imobiliária, você paga aquele percentual para imobiliário, você pode deduzir esse percentual. Inclusive dessa taxa que você deixa para imobiliária. Sim, pode deduzir, exatamente. E aí o resto Lembrando que a tributado. imobiliária também passa uma declaração, tá? Claro que a gente sabe que tem igual uma cliente nossa fala, o bem bolado, o bem combinado, do tipo, não informe ou não informo, mas as imobiliárias, elas são obrigadas a informar para a Receita Federal. E isso também cruza dados. Então, por isso que quando a gente importa a declaração, muitas vezes vem o rendimento lá tributado dos aluguéis. Porque a imobiliária já dedurou lá para a Receita. Então, você só muito vai tempo. confirmar, Entendi. tá? Assim, tá cada vez mais difícil você fazer essas práticas antigas aí de pular, de sonegar, enfim. Por pior que seja, a gente tem que seguir do jeito correto, não tem jeito, né? Por pior que seja. A gente falou mais cedo, estava falando sobre a questão médica e as deduções. Quais outros pagamentos que a gente pode deduzir do nosso imposto de renda? Tá, nós temos... Vamos só voltar um pouco nessas deduções. O fundamento das deduções seria o seguinte. Vamos pensar que quando eu, contribuinte, estou pagando o meu imposto, o imposto serve para quê? Para gerir o Estado, né? Perfeito. Para o Estado administrar a população. Então, por exemplo, o Estado vai te dar saúde, te deu o SUS. O Estado vai te dar escola pública, te deu o ensino, entendeu? O Estado vai te dar aposentadoria, te deu contribuição do INSS para você poder aposentar. O que as deduções são? Tudo aquilo que o Estado, vamos dizer assim, foi ineficiente em te dar e você teve que custear do bolso próprio. Ou seja, eu estou pagando o meu tributo e mesmo assim eu tenho que, se eu quiser saúde, eu tenho que pagar um plano de saúde. Se eu quiser uma escola boa, eu tenho que pagar a escola particular. Então, o governo te dá uma opção de algumas dessas despesas que teria que ser paga e custeado por ele, você, contribuinte, está fazendo o papel dele. Vamos dizer assim, o fundamento da coisa. Perfeito. Então, saúde não tem limite, é tudo. Plano de saúde e despesas médicas, hospitalares, laboratórios e assim por diante. Depois vamos falar da estética, Toda tá? a área da saúde, menos... A única que não entra na área da saúde é nutricionista. Mas se for no audiólogo, entra Psicólogo, terapias fisioterapeuta, ocupacionais, tudo Da entra. área da saúde que eu lembro, assim, a única que não entra é nutricionista. Aí educação. Educação tem um mínimo, ou um máximo, não um mínimo, um máximo, 3.500, 3.561,50, né, por dependente. Educação, então, é o seguinte, você gastou 20 mil com educação no ano, com o teu filho na escola particular, você vai declarar lá 20 mil.
mas ele só vai aproveitar para bater imposto 3 mil e pouco. O governo disse, se você gastou mais, azar. É problema seu. Você podia ter colocado outra escola, né? Isso aí. Você podia ter estudado no município ou no estado. O problema uma vaga. é E problema outra é coisa, teu. deixa eu falar isso que é muito importante. Educação entra o quê? Aqui, ó, escola, faculdade, pós-graduação, cursos voltados à tua profissão. Eu sou um fisioterapeuta, fui fazer um curso ligado à fisioterapia. Isso você pode utilizar. Não pode usar Kumon, Supera, inglês, curso pré-vestibular, judô, que aparece de tudo lá no escritório, né? O pessoal manda, isso aí nada pode utilizar. Então, é despesa com educação mesmo, ensino fundamental, ensino médio, ensino profissional ou ensino de graduação, né? Aí tem também, nós temos a previdência privada, que nós já falamos aqui, né? Sabe que a previdência privada tem dois tipos, né? Quando a pessoa vai lá no banco fazer previdência privada, ela vai escolher qual que é o tipo de previdência que ela vai utilizar. PGBL ou VGBL. Na declaração do imposto de renda, previdência privada PGBL, eu lanço lá nos pagamentos, para deduzir do imposto. VGBL, eu vou lançar como um bem, porque todo ano que eu for contribuindo, vou aumentando o valor desse bem, tá? Aí nós temos ainda os dependentes, que também deduz o imposto, né? Quem que vão ser os dependentes? Quem é que realmente depende do titular da declaração, né? Os filhos menores até 21 anos. Se estiver fazendo faculdade, vai até os 24. Aí tem esposa, cônjuge, vamos dizer assim. E tem que cuidar esposas, esposos com o rendimento desse dependente também. Se ele é dependente na minha declaração do imposto de renda, mas ele recebe uma renda, a renda dele também entra. Ah, tá bom. Então, às vezes, não vale nem a pena informar aí como seu teu dependente, que vai dar mais imposto a pagar do que não, né? Porque sua renda vai estar maior. Sim, porque a renda aumenta, né? Exatamente. Entendi. E aí, por exemplo, dos meus dependentes, toda essa parte de educação, saúde, ela é deduzível. Tudo. Dedutível, né? Dedutível. Perfeito. Entendi. E eu acho assim, só para eu esclarecer uma coisa, quando a gente fala assim, eu tive 10 mil reais de gasto com médico, não é que vai descontar 10 mil reais do teu imposto. Ele vai fazer o cálculo proporcional ao teu imposto. Se teu imposto está numa alíquota de 27,5%, se você gastou 10 mil, você vai bater 2.700 do teu imposto. E não os 10 mil. Tá. Ele faz o cálculo da tua alíquota em cima do gasto que você teve. Porque às vezes a pessoa diz, eu gastei 50 mil em médico esse ano, como é que eu ainda vou pagar imposto? Não vai bater os 50 mil. Vai bater 27,5% sobre os 50. E tem outro detalhe, uma coisa puxa a outra, né? Por exemplo, a pessoa tem aquele monte de despesa médica, pagou faculdade dos filhos, tal. Tem que lembrar que aquilo teve um desembolso financeiro. Claro. Vai comer da renda dela. Tá? Então, o cara tem uma renda lá durante o ano 100 mil, mas gastou 50 com despesa médica. É 100 menos 50, teve o pagamento dessa despesa médica, para nós poder fazer a conta do caixa ali do imposto de renda também. Entendi. Ela vai deduzir esses 50 da renda. Da renda. Da renda, mas não vai deduzir 50 mil do imposto de renda. Ela vai deduzir da renda, e nesse exemplo que a Larissa falou, 100 mil menos 50, sobrou 50. Ela só pode ter feito um investimento naquele ano de até 50 mil ainda, porque os outros 50 ela já gastou com despesa médica. Exato. É aí que vem esses cruzamentos, né? Que eles conseguem fazer. A Mayara perguntou aqui, inclusive ela tinha até elogiado aqui acima, e ela perguntou, obrigado Mayara por participar, viu? Também já tivemos um podcast aqui com ela. Recibo de dentista pode usar para bater, né? Dentista também é a mesma coisa. E você tinha comentado alguma coisa sobre... Não, você lá falou sobre estética. Estética. É um capítulo à parte? É um capítulo mais à parte. Porque a estética normalmente não pode ser deduzido da declaração do imposto de renda, né? Mas aí... já tem consulta falando que pode, né? Então, sabe aquela coisa assim? Na lei fala que não. Mas já tem várias consultas falando que pode. Na verdade, acho que o cuidado que tem que ter com a estética... Eu sou uma defensora que pode.
Eu sou uma defensora que pode, o meu cliente mandou. O único cuidado que você tem que saber diferenciar a estética é o seguinte: hoje em dia, estética é feito por quem? Médico, dentista, farmacêutico. E aí que entra. Eu fui num farmacêutico fazer. Farmacêutico não abate. Você pode ter ido fazer um procedimento estético num farmacêutico que não vai abater imposto de renda, mas se você fizer o mesmíssimo procedimento estético num dentista, vai abater. Abate. Entendeu? Então tem que ter esse cuidado. Mas eu sou uma defensora que você pode usar essa despesa. É saúde E vamos também, ver o que acontece depois. Eu Até sou mais ou inclusive menos. isso. Se Receita Federal te notificar e você conseguir um laudo psicológico, vem aqui com a Juliana aqui e conseguir um laudo psicológico dizendo que aquele procedimento estético foi porque você tinha um problema estava te causando um problema psicológico, porque você estava com o rosto torto e você tinha que fazer aquilo, já vai passar na Receita Federal. Você tem que entender, tem que ter justificar que contexto, aquilo né? lá estava te prejudicando de alguma forma, emocionalmente. Não tem problema nenhum, pode ser provado emocionalmente, estava te prejudicando e você pode usar a despesa. Não, que bom, né? Porque até tempos atrás eu não entendia que a saúde mental tava dentro da saúde, né? O mental tava fora, né? Hoje em dia, graças a Deus, tá dentro, né? Muito bem. A gente tem uma pergunta aqui falando sobre a faculdade, se pode deduzir 100% dos gastos, a gente já sabe que não, né? Não. Já não adianta. Falamos dos dependentes aqui já também. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. O Alisson pediu para perguntar, podem falar um pouco mais sobre os limites de rendimento isentos na declaração de um aposentado. Importante isso aí. Sim. As pessoas têm a mania de dizer, passou dos 65 anos e está isento de imposto. Não está isento de imposto. Uma parte do rendimento da pessoa que passar de 65 anos é isento de imposto, mas tem um limite. Vamos supor que a pessoa tem uma aposentadoria de 100 mil no ano. A pessoa tem 70 anos, uma aposentadoria de 100 mil no ano. 24 mil e uns quebrados é considerado isento. O resto vai ser tributável. A pessoa tem mais de 65 anos. Então, todo mundo criou isso, eu não sei porquê, essa imagem. Eu tenho mais de 65 anos, eu não sou isento. Não é isenta. É uma parte da tua renda que é isenta. O demais vai ser tributado. Isso. Isso aí é uma falha de entendimento, né? Quais são os erros mais comuns que vocês veem numa declaração de imposto de renda? O que as pessoas mais pecam? Omissão. O erro mais comum é a omissão. Ou, assim, assim muito específico. Eu vou declarar como dependente minha mãe. Declara a mãe como dependente e esquece que ela recebe aluguel. Isso é batata. Ou declara um filho de 20 anos de dependente e esquece que ele estava fazendo estágio remunerado. Estava recebendo. Entendeu? Isso aí cai na malha fina. Isso é o mais padrão. E cai rapidão. Ainda mais com essa facilidade de informação que eles têm. Despesas médicas, antigamente existia demais isso. A pessoa inventava despesas médicas. Gastou 10 mil, informava 20. E passava. Então, hoje tem gente que ainda acha que pode fazer isso. Mas isso é um erro, assim, que cai na malha fina com 100% de certeza. Né? Eu acho que é isso. Mas o maior, eu acho que hoje é esquecer o rendimento dos dependentes. Dos dependentes? Esquece o rendimento Porque hoje, dos com a dependentes. declaração importada, né, a pré-preenchida que a gente fala, o rendimento do titular da declaração, a maioria dele já vem. Então, é mais o dependente mesmo, porque nós não vamos puxar o CPF dele. Entendi. Só puxa daquela pessoa. Agora, por exemplo, comprei, sei lá, um terreno, esqueci de informar para vocês, e aí fez declaração, passou, não deu nada, mas no ano seguinte eu lembrei, mas eu comprei esse negócio no anterior. Como é que fica essa história? Retificar a declaração. Vai lá, Dá pra abre a sua declaração. declaração. Você tem 5 anos. Durante 5 anos você pode voltar atrás e retificar. Mas você tem que lembrar o seguinte, que não é só retificar. É retificar e ver se as informações estão fechando. Se o teu caixa está fechando, se a tua variação patrimonial não foi acima do teu ganho. Tem que ver todo o contexto, né? Mas é retificar. Não tem... Sabe, as pessoas dizem, mas se eu retificar, a Receita Federal vai ficar em cima de mim. Vai ver que eu retifiquei, vai querer saber por quê. Não tem isso. Você pode retificar sem problema nenhum.
os últimos 5 anos. A receita já está em cima, na verdade, né? Sim. Já está em cima, não vai ficar... É melhor você retificar do que esperar a receita ter Te notificado. notificar Claro. e você ainda ser multado, né? Ah, Pelo menos beleza. você. Vamos pensar assim: o governo vai te ver de boa fé? Aí ele não te multa por conta disso, se você Não, quiser porque você Não. antecipou. Antes dele fazer a ação, você foi lá e se confessou devedor. Tá. Entendeu? Então, eu acho que o governo já te vê com os bons olhos. Do tipo assim, ele realmente foi só um vacilinho. Vamos fechar o olho aqui. O que pode ser de fato, né? As pessoas esquecem mesmo o que a gente tá falando mais cedo, né? A pessoa não Sim. lembra, esquece. Enfim. Tá, e aí... Duas questões importantes daí. Aonde? Deixa eu ver. Carro e da baixo e da... Ó, eu vou só voltar aqui. Então, a Juliana agradeceu vocês, porque ela falou a gente tá falando da confusão. Se não fossem vocês, não dou conta mesmo, por isso eu tenho vocês na minha vida. É isso mesmo, gente. Cadê a Tatiane? A Daiane, quando eu Agora mamei... atrás da Juliana, abaixo da Juliana, Cadê? Tatiana. Gente... Dúvida boa. quando se entrega o veículo como entrada na compra de um novo e financia o restante, como declarar? Você vai declarar a venda do que você entregou, é uma venda. Vai declarar a venda e vai declarar a aquisição do outro. Sempre quando você declara um bem financiado, você vai informar só os valores pagos até aquela data. Por exemplo, eu comprei um carro financiado em 2020. Comprei um imóvel financiado em 2024, vou declarar somente o que eu paguei. E no outro ano eu acrescento o que eu paguei no outro ano. E no outro ano eu acrescento o que eu paguei de novo. Dessa forma, mas o veículo é da mesmo jeito. São duas transações separadas. Você deu para comprar você vai informar uma venda e a compra. Simples assim. E o ca- financiamento vai lá nas dívidas. Que é isso, você vai declarando conforme você paga. Aham. Agora, tá, beleza, comprei um carro há 5 anos atrás por 100 mil. Aí vendi ele esse ano por 50. É um imposto o imposto de renda incide sobre isso também? Não, ele incide se você vender Vender acima do acima, valor né? que você comprou. Aí é um imposto chamado ganho de capital. Muito bem lembrado, que eu acho que é importantíssimo falar para todo mundo. Imposto sobre ganho de capital é o quê? Eu tenho um bem que eu comprei por um valor, vendi por um valor superior. Sobre a diferença, eu vou pagar ganho de capital. E esse imposto não é pago quando faz a declaração de imposto de renda. É pago quando recebe o dinheiro. Então, eu recebi o dinheiro em fevereiro, eu vou pagar até final do março esse imposto. Eu recebi em dezembro, eu vou pagar até final de janeiro. Então, isso aí é o que mais acontece, né, Larissa? A gente está Muito. fazendo a declaração de imposto de renda e descobre que o cliente vendeu um imóvel lá em agosto do ano passado. Tinha que ter pago na época o E não imposto. recolheu. Não recolheu, vai pagar com multa e Com juros. juros. Vendeu um veículo. Veículo é mais difícil você vender com lucro. Teve um ano, foi um ano da pandemia, né? Foi, Sim. 2021, foi, 2022. Nossa senhora, foi muito, muito, muito. O pessoal vendia carro muito acima do valor que comprou. Eles tiveram uma supervalorização. E aí teve muita gente que pagou ganho de capital com multa e juros. Porque tinha que ter pago na época e a pessoa não sabe. Acha que paga quando totalmente faz a incomum. declaração. Entendi. Então, e beleza, você pagou no momento o imposto e não tem nada para ser pago depois no imposto de renda. Não, sobre só esse vai ganho de informar. capital. Só vai informar no imposto de renda. Perfeito. Hein, Vivi, vamos só complementar a respeito do ganho de capital quando é o único bem da pessoa. Porque às vezes a gente vamos dar um crédito pro governo, né? Ale? Ajudar para ele para ficar mansinho, vai. Não, é assim, ó. A pessoa tem um bem declarado dentro da declaração do imposto de renda. Vamos supor, é a casa que ela mora. É o bem de família dela. E ela vai vender esse bem para comprar outro, né? Bem residencial, tá? Tô vendendo a minha casa e vou comprar outra. Se eu vender a minha casa e comprar outra em até 180 dias, mesmo que seja de valor diferente, aonde eu vou ter que ter complemento de capital, eu não tenho o ganho de capital nessa operação. Tá. Tô vendendo a minha casa por um valor superior do que eu estava declarado. Então, vamos pensar, nessa operação ia ter ganho de capital. Perfeito. Mas o governo fala que se você comprar outro residencial em até 180 dias, você está isento do ganho de capital. Você pode usar esse benefício uma vez a cada 5 anos. E não é vendi minha casa e comprei um carro mais caro. Não tem Não. nada a ver. Não. Imóveis residenciais. Residenciais. E imóvel residencial não é terreno. É imóvel residencial, onde você pode morar dentro, né? Tem uma residência. Entendi.
Caramba, tem muita regra, hein? Meu Deus do céu. Tem muita Tem regra. muita regra. E por ter regra, a gente tá muito passivo a esses erros e tal. E aí cair na tal da malha fina. Como é que a gente sabe? Eu particularmente, às vezes declarava, falei, gente, será que tá tudo certo, né? Por mais correto que a gente queira estar, às vezes, né? Como é que eu sei que eu caí na malha fina? Quem que me avisa? Que horas que chega essa mensagem no A meu Receita celular? Federal tá vindo. Bate na minha porta? Como é que é? Vai te mandar uma cartinha lá bem legal. É mesmo? Aham. Hoje é muito mais, vamos pensar assim, cliente Contaud. Aham. Cliente Contaud a gente monitora, né? Então, não vou- Monitora os que nos passam senha do Gov e não trocam. Uhum. E tem os que não têm verificação em 2 etapas que a gente consegue entrar na senha, né? Porque a o gente pessoal- olha para ver se a declaração foi processada. Porque hoje é muito rápido, antigamente demorava, né? Então tinha até a declaração ser processada, demorava. Hoje não. Eu acho que você enviou a declaração de uma pessoa num dia, 2 dias já está processada. É muito já tá em rápido. malha. Ou já está na malha. Você já sabe que já deu ruim. Então, hoje você entra lá no meu imposto de renda e lá você já vê. Ou, se você, não fiz nada, ninguém monitorou, larga isso pra lá, você vai receber cartinha. Mas tem, eu acho que se você for notificado, geralmente demora mais de 1 ano para você receber a notificação. Você entregou a declaração hoje, 31 de março. Caiu malha fina, provavelmente final do ano seguinte que você vai ser notificado. Então, quando você entregar a declaração deste ano, você entregou 2024, dia 31 de março, entregou a declaração. Chegou agora em 2025, a hora que você entregar a sua declaração, se a anterior tiver em malha fina, ela avisa. Na hora que a gente transmite, ela dá um aviso. Já não. Declaração anterior, não, da anterior, da está em anterior. malha fina. Então a gente consegue ver daí. Se ninguém Também. monitorou, a gente descobre nesse momento. No momento da entrega da declaração do ano Ou seguinte. seja, não precisa esperar o fim do ano. Não precisa esperar ser notificado. Entendi. E aí, o que é? Se você não foi notificado ainda, a Receita Federal vai te avisar qual é o seu erro e te dar a chance de corrigir. Se você for notificado, você não tem mais a chance de corrigir. Você só tem chance de comprovar as coisas. Mas pode Entendi. vir uma multa daí. Se defender, mas. Mas aí você já está notificado. Você não consegue mais retificar a declaração, ela bloqueia. Se você for notificado, ela bloqueia a retificação. E essa ou correção, essa defesa, como é que ela é feita? É online também? Eu nem sei se protocolo ainda na Receita. Acho que é só Não, online, acho que é só né? online, dossiê Os eletrônico. nossos clientes a gente faz só online, pelo Dossiê menos. eletrônico. Tá vendo? Os seus clientes não tem problema, graças a Deus. Deixa eu ver aqui, da Daiane. Ela perguntou como declarar o rendimento de um MEI. Há um percentual dedutível antes da tributação? O MEI é um caso um pouquinho sério. Eu vou tentar dar um panorama geralzinho, assim. Uhum. Vamos dizer que seja um MEI prestador de serviço. Um MEI que é prestador de serviço é um jardineiro. Aí ele pode faturar por ano R$81 mil. Aí ele vai pegar esses 8. Ele tem uma presunção. O governo diz que a prestação de serviço tem uma presunção de 32% de lucratividade. Qualquer prestação de serviço. Então você vai pegar esse teu MEI, ver quanto você emitiu de nota. Nem emite nota MEI, né? Uhum. Ver quanto você recebeu de PIX no ano tal. Ah, recebi 70 mil. Aí 32% desses 70 mil você pode jogar como rendimento isento. É teu rendimento isento. E o restante você diminui as suas despesas, é rendimento tributável. E faz uma conta meio doido, meio. Mas, ó, quem for MEI, entra lá na internet, joga lá cálculo de imposto de renda, e às vezes você acha até umas planilhas que você preenche lá e já te dá. As qual que é calculadoras teu rendimento automáticas. tributado. Ah, que legal. Ele é meio xaropinho. Parece simples, mas ele é meio xarope de fazer. Ele é simples o ano todo, né? Pra você, né? Só paga aquela taxa, acabou, né? Chega na hora do imposto de renda que vem. É, exatamente. Sim. Entendi. A gente tá numa região que é totalmente agro, né? Os produtores rurais, como é que eles declaram o imposto de renda e tem alguma coisa, o imposto de renda de pessoa física, né? Tem alguma diferença? Como é que funciona para eles? Tem muita diferença. Eita, Muita, vamos muita, começar muita outro podcast agora. Agora Agora começa agora outro. sim. é outro assunto, é outro mundo. Porque daí o imposto de renda para o produtor rural é muito mais complexo, é muito mais informações, são muito mais cuidados. O volume também de informações é maior, entendeu?
nós comentamos aqui num podcast da Operação Declara Agro que a Receita Federal fez, já no cruzamento de dados em específico com o produtor rural. Nós até brincamos e falamos que a Receita Federal achou um nicho de mercado, que é o agro. Então, ela está tendo muita fiscalização em cima do agro, e a gente vê que a tendência é ter cada vez mais, né? Então, eu vou pincelar um pouco, a Vivi vai complementar, mas vamos pensar do imposto de renda do produtor rural. Primeiro ponto, que o produtor rural, as receitas dele, nós estamos falando não de um micro, nem de um pequeno produtor rural de médio e grande porte. Então, ele já tem uma receita um pouco maior, tá? Ele não é uma pessoa jurídica onde ele paga o imposto todo mês. Então, vamos pensar, vai concentrar tudo dentro do caixa desse imposto de renda. E eu quero aqui deixar claro e frisar bem que cliente que é do Contalde, produtor rural do Contalde, não fica sabendo quanto que ele vai pagar de imposto na hora da declaração. Nós temos lá um acompanhamento, tipo, vai chegando julho, porque daí já passou a safra de soja e tal, vai chegando de julho em diante, é feita a apuração dos balancetes e conversado com esse produtor. Porque a gente tem o quê? Que mapear o que se pode fazer para diminuir esse imposto. Aplicar um planejamento tributário bem estratégico na operação dele. Então, é comum a gente falar para um produtor, fulano, troca de caminhonete. Parece estranho, né? Uhum. Compra. Fulano, compra máquina. Porque são despesas relacionadas à atividade dele que vai deduzir no imposto de renda dele. Então, claro que ele vai ter que ter o desembolso financeiro para poder comprar o bem. Sim. Mas, às vezes, entre comprar um bem e pagar um imposto, o que você... Alexandre, o que você prefere? E tem gente que fala mal do produtor, né? Alexandre, o que você prefere? Pagar imposto por 9 dedos ou trocar de caminhonete? Caminhonete nova. Entendeu? Quem é que ia escolher a outra opção? É claro. Então, a gente faz esse trabalho do planejamento tributário, tá? Claro, tem uma série de regras, né? Produtor rural tem prejuízo acumulado. Então, as pessoas não entendem, por exemplo, assim, como que o imposto de renda do produtor rural está fechando com prejuízo, mas ele tem caixa? Né? Isso depois é difícil, né? da É que, na pessoa... verdade, assim, o produtor rural ele tem, é o seguinte, ele vai fazer a sua apuração do imposto, uma empresa, CNPJ, faz a apuração do imposto mensal. O produtor rural ele faz anual. Dentro da declaração do imposto de renda, ele vai preencher a declaração do imposto de renda igual a minha, igual a tua, e além disso ele tem um anexo próprio dentro da declaração para a atividade rural. Então ele vai informar lá quanto ele teve de venda, que é receita, mês por mês, quanto ele teve de despesa mês por mês. E ali vai dar a diferença. E essa diferença que é tributável. Só que ele tem um benefício, vamos dizer, que na pessoa jurídica não existe, né? Ele comprou uma máquina agrícola, ele pode usar como despesa. Na pessoa jurídica é investimento, mas nem no produtor rural é usado como despesa. Então, máquina agrícola hoje, qualquer uma é 3, 4 milhões. Então, ele pode usar, mesmo que ele financiou essa máquina, ele pode usar como despesa no ano da compra. Que entraria como 100%. aquele livro caixa. E aí, mas ele é obrigado também, junto com a declaração de imposto de renda e esse anexo da atividade rural, entregar para a Receita Federal, no mesmo prazo do imposto de renda, todo o seu livro caixa. O que é isso? Toda a movimentação que ele teve financeira durante o ano. Entrada por entrada, saída por saída. Eu comprei uma xícara para minha cantina. Você vai informar para a Receita Federal, comprei uma xícara e como eu paguei. Eu paguei com um Pix do banco tal, ou eu paguei com um Pix de tal banco. Você tem que informar isso detalhadamente, produtor rural. Então, não é você inventar coisa, não. O buraco é bem mais embaixo. Botar na planilha e achar que vai sair. Você descreve a sua área, tipo, nesse anexo da declaração do imposto de renda, você descreve a sua área. Eu produzi soja, tantas hectares que é a minha área, o nome da minha fazenda é esse, o número do meu NIRF, que não chama mais NIRF, chama CIB, é esse, eu tenho parceiro, eu não tenho parceiro, é arrendado, não é arrendado, é própria, quantas hectares que eu estou produzindo. Tudo isso também é informação depois para cruzar um dado de que, será que realmente a receita que eu estou tendo equivale à área que eu tenho? Uhum.
E aí vocês imaginam, atividade rural é uma loucura, né? Um negócio que um ano pode dar um lucro Exato. enorme, no outro ano pode dar um prejuízo. Exato. Aí chegou lá no mês de abril, você vai fechar imposto de renda do teu produtor, vai pegar o que ele teve de venda, ver o que ele teve de despesa e sobrou 2 milhões de lucro, 27,5% de imposto, 500 mil reais de imposto. Como que o cara vai ficar sabendo disso no mês de abril? Não Tá, tem tá entendendo Aham. o trabalho Então- preventivo que tem que ser Aham. feito? Tem que ser feito esse trabalho preventivo, mesmo que ele vai pagar. Tem muitos que pagam, nós Sim. temos cliente que paga milhões de imposto de renda. Aham. Ah, vai pagar, beleza, mas ele tem que estar ciente. Ele não pode ter essa surpresa, entendeu? Do nada Do chega uma nada. conta, né? Então, antes do final, então a gente vai fazendo esse fechamento mensal junto com o produtor. Chegou em dezembro, ele já sabe se vai ter imposto a pagar ou não. E quanto ele vai pagar. Ou E aí é a muito gente- específico da realidade de cada um, da produção de cada um. Do ou a gente vai dizer, ó, tá te dando 2 milhões de lucro, isso aqui vai te dar 500 mil de imposto. Se você comprar uma máquina, mesmo que financiada de 2 milhões, ela te Ah. custou quanto? 1,5 milhão, porque Exato. 500 já era imposto, É. entendeu? Então, por isso que chega final de ano é muito produtor comprando máquina agrícola. Não é porque ele quer que a grama do vizinho é mais bonita, né? Não é porque o vizinho comprou também. É Tem para uma escapar de lógica, pagar né? imposto de De renda. renda. Isso só funciona para o produtor rural. Só para o produtor rural, única e exclusivamente. Que pena. Bom, Hoje já então, tá dando nossa hora, hein? deixa eu ver aqui, ó. Nossa. A Jaine mandou umas palmas, a Jaqueline já que mandou dúvida. Custas com advogado também pode deduzir? Não deduz. Você pode lançar, mas não deduz. Luiz Chaves perguntou: pessoas interditadas por motivos de doença, em especial Alzheimer. Não, rendimento tributado também. Você só consegue isenção se ele for aposentado lá do INSS e tiver essa isenção já lá junto ao INSS. Tem que fazer um processo lá junto ao INSS. No imposto de renda não tem isenção, se não tiver isso. Ah, E Alzheimer, doenças tenho graves. quase 100% de certeza que Alzheimer não dá Não é. isenção. Não dá isenção, que eu já estudei. É doenças graves, né? Entendi. Que Alzheimer é, né? Mas Mas pois não é. tá Não na lista. Não considero. tá na lista. É porque alguém lá não teve, só pode ser. Deixa eu ver aqui. Poxa, isso aqui é muito importante. Investimentos. Bolsa de valores, investimento de, sei lá. isso é um. Isso O aí é o. contador. Dólar, Isso aí é o. Dólar. a gente tá Bolsa de dolarizando tudo, né? valores é a pior coisa numa declaração de imposto de renda. Porque a pessoa investe e não sabe nada, não consegue mandar os relatos, não tem relatórios para imposto de renda. Você tem que dizer, ou você tem que comprar um programa que vai fazer esse cálculo para você e depois informar no imposto de renda. Mas é assim, ó, se você teve lucro, se você vendeu ações acima de 20 mil no mês e teve lucro, vai pagar imposto de renda. Ele já desconta de você 0,005% na fonte. Antes de pagar o lucro que você teve, já tem esse desconto. Uhum. Mas não é para o governo pegar essa ninharia de dinheiro. É para o governo saber que você vendeu com lucro. E que, já que você vendeu com lucro, vai ter que estar na tua declaração de imposto de renda. E aí você vai pagar 15% de imposto se for uma operação normal ou 20% se for day trade. Entendi. Entendeu? Ele faz uma retenção dedo duro. Entendi. Que a gente chama, entendeu? Só para dar o sinalzinho. Tipo, Aham. ó, forte. esse fulano teve lucro na venda de ações e não declarou? Então tem um campo específico, é chatíssimo para declarar ações, mas tem campo específico para isso. Mês por mês você tem que apresentar teu lucro e tem que pagar o imposto mês por mês também. Não é na época de fazer a imposto de declaração. renda, não. É? Se você teve prejuízo, compensa no próximo. Isso que eu ia perguntar, por exemplo, eu tô ali em uma semana day trade ganhando meu dinheiro, beleza, na semana seguinte começa a perder. Não, primeiro perde para depois ganhar, que daí você consegue compensar, né? Se você ganhou, você pagou. Aí, Se eu ganhar, eu já paga na paguei hora. na hora, Paga. aquele 0,05%. e o imposto também no final do mês. Ele é Mas eu mensal. falo assim, dentro do mês. Ah, eu não, digo aí dentro do mês. sim. Na primeira semana eu ganhei, mas Ou depois eu fechou perdi. o mês com prejuízo, você aproveita esse prejuízo no mês seguinte. Ah, tá. Então a gente Compensa. pode ter um Mas assim, bolsão. não pode misturar day trade só com day trade e operações É normais só com separado. operações normais. E quando você tem as ações que você compra, né? As ações mesmo, o título ou o fundo de investimento, vai lá nos bens também. Dividendo que você recebe, Tá? Dividendo é rendimento isento. Rendimento isento. rendimento É, isento. rendimento isento. Não paga ainda. Porque é distribuição de lucro, né? Não vamos dar ideia, deixa eu Ainda. Não, já Não deram. deixa- Na já reforma.
Vamos ver aqui. Vamos ver como é que tá essa enquete. Cadê a enquete aqui? Eu apanho nesse negócio aqui também. Ó. Cadê O pessoal quer enquete? saber aqui qual é a melhor forma de pagar menos imposto. Ah, e se descobrirem, me contem também, por favor. Eu já acho que isso vai aparecer um podcast só pra isso. Ué, seu Garcia, eu não tô achando aqui a enquete, Tá aqui, não, ó. hein? Tá aqui, ó. Você achou? Sim, por isso que eu falei. Ó. Ah, tá. Aí tá aqui, ó. Qual a sua maior dúvida sobre o imposto de renda 2025? Ganhou aqui, realmente, a melhor forma de pagar menos impostos. Não, ela Não, tá com ganhou. 35, Ela ganhou, ela É, tá com 36. 36%. Agora, como declarar? Tá igual aqui, ó. Como declarar rendimentos isentos, dedução máxima com dependentes e, por último, erros comuns ao preencher a declaração. Para ajudar, vá no contador, pelo amor de Deus, porque... Olha, eu vou falar, eu demais. vou falar um negócio assim, estatisticamente falando, dos meus 30 e poucos anos de profissão, toda pessoa, eu até hoje nunca peguei uma declaração de imposto de renda feita por uma pessoa física normal que resolveu passar para um escritório fazer que estava certa. Nunca. Sempre tem erros. Sempre. Sempre tem erros. Porque, gente, a pessoa não está no dia a dia. É. Não está no dia a dia Só do que dela. a gente falou aqui, quanta regra, quanta coisa que... Muitas vezes são erros até que não vão nem levar a malha fina, talvez. Mas que tem erro, tem erro. É, a pessoa declara errada. Tipo, os imóveis residenciais, que é financiamento habitacional, declara errado, que é diferente de um financiamento de carro. O jeito de declarar, de colocar informação dentro do imposto de renda, a pessoa declara errado. É, nós temos, às vezes, chega aquela declaração que o campo lá de descreveu bem, tem um número de caracteres. A pessoa escreve tudo. Eu peguei imposto de renda que a pessoa colocou até quantos quartos tinha dentro da casa, entendeu? Então, tem Móvel de muito... morgue no Paraná. Tem muitos casos que... Gente que aumenta o valor do bem todo ano. Isso não existe. Achando que vai É o valor valorizar. porque quer se livrar do ganho de capital. Você pode aumentar o bem de o valor de uma casa. Você pode, desde que você tenha feito uma reforma e tenha documento que comprove isso. Então, você comprou a casa por 100 mil. Fiz uma reforma, 20 mil. Então, ano que vem, ela passa a valer 120 mil. Valer. Você pode declarar 120 mil aí, porque você tem a comprovação que você fez uma reforma. Mas a pessoa vai aumentando, tipo, um ano ela botou 1 milhão, no outro ano ela põe 2. É. E vai. Ah, sobrou dinheiro, vamos aumentar. Mas está acabando, mas eu preciso falar um negócio muito importante que eu Diga. queria ter falado no início e esqueci. A gente recebe muitas pessoas perguntando: será que eu vou ter imposto de renda para restituir? E a Gente, pergunta do só milhão. restitui imposto quem pagou durante o ano. Então, empresário geralmente tem um prolabore. Prolabore é o salário do administrador empresário, o dono da empresa. Geralmente ele tem um prolabore de um salário mínimo ou 2 salários mínimos, porque o resto ele recebe como distribuição de lucro, que é isento de imposto. Então ele tem um prolabore de um salário mínimo. Um salário mínimo não paga imposto de renda mensal. Aí ele quer restituir imposto porque ele teve despesas médicas. Ele não vai restituir porque ele não pagou durante o ano imposto. Só restitui imposto quem pagou durante o ano. Uhum. E as pessoas têm muitas, elas acham que se gastaram com o médico vai restituir. Vai restituir como se não pagou? O nome já Restituição é o fala quê? em restituição, volta. Volta uma retorno. coisa que você pagou a mais. Tudo que que é foi, aquilo que a volta, Larissa né? falou. Você pagou durante o ano, você é um assalariado. Eu sou servidor da prefeitura, ganho 10 mil. Todo ano, todo mês é R$1.000 retido de imposto. Então eu não ganho 10 mil, é 10 mil menos INSS, menos imposto de renda, R$1.000 por mês. Vou ganhar 8 mil. Faça minha declaração de ajuste anual. Aí eu vou apresentar despesas tal, e aí vai ver que o meu imposto de R$1.000, eu não precisava ter pago R$1.000. Eu podia ter pago só 800 por mês. Então o governo te devolve a diferença. Mas é só para quem já pagou durante o ano. Entendi. Ou seja, só volta aquilo que foi, né? Então É. não tem O que como. não foi, não volta. Não volta. A volta dos que não foram, né? Belo filme. Ah, legal, gente. Bom, acho que não temos mais perguntas aqui. O Alisson, o meu travou aqui. A favor do governo. E um erro que aumenta o imposto. Que aumenta o imposto, a receita não reclama. Ah, não, aumentar a receita, esquece. Se errar a favor do
Se errar a favor do governo, acho que Pra não. quê, né? Nunca vi reclamar, de Ah, fato. nunca chegou a cartinha. Essa não Não. tem carta, né? Não. Ah, sacanagem. O William Moreira mandou aqui. Se eu vender um imóvel e comprar outro no mesmo ano, qual cuidado devo ter? Não é outro ano, é aquele que nós falamos do 180 bem de dias, família, 180 Não, dias. se for Bem imóvel família. residencial, Residencial. qualquer outro bem, qualquer outro imóvel, não vai tá entrar na nisso. regra. Uma sala comercial não vai entrar nessa regra, um terreno não vai entrar nessa regra. É imóvel residencial. Residencial. Bacana, gente. Bacana. Alguém mais tem dúvida aí? A gente manda aí, senão. Vamos Falamos encerrando, tudo? né? Acho que Falamos sim. tudo? Ou- Não, Eu acho tudo que não, tudo porque não sempre tem tem, né? como, né? Falamos um pouquinho. Não, porque a gente tem que dormir hoje. É, né? tem. Eu Tá certo. durmo cedo, né? Mas a Bacana gente queria demais. agradecer muito todo mundo que estava ali no chat, mandando as suas dúvidas. Cheia essa né? Que bom, né? Logo um assunto chato, né, Vivi? É todo Nós mundo estamos bem, Eu preocupado. acho chato, eu acho bom. Eu acho gostoso o imposto de renda. Não, eu também acho maravilhoso. Porque ninguém quer passar por ele, mas assim, Sim. como é imposto, né? Então não tem como. Sim, ser é bom mais- deixar falar isso, né? Que é imposto. Não é da sua vontade, Não é é imposto. facultativo. É obrigatório. É. Se Você não fosse tem facultativo, opção. Mas a gente queria agradecer mesmo a esses clientes, parceiros, nossos funcionários, o pessoal da nossa família, que a gente também obriga a assistir. Tá certo. Então, tá todo mundo ali. Muito, muito obrigado por estar com a gente. A gente quer, eu e a Vivi também, nós queremos falar que o Contaldi está de portas abertas, né? O Contaldi já tem mais de 20 anos aqui em Primavera do Leste. Nós estamos ali na frente desse escritório, nós temos vasta experiência com imposto de renda, tanto física, tanto jurídica. Temos N clientes, N situações. Então, eu sempre costumo falar, a gente não sabe tudo, mas a gente sabe muito. Porque a gente já tem Ou a gente muito... sabe quem sabe, né? ou Se a gente não sabe, a conhece. gente Tão importante quanto. conhece quem sabe. Então, a gente quer falar que os nossos clientes, principalmente, sempre estão com boas mãos. Que a gente tem muito cuidado, muito zelo com a informação do cliente, esse cuidado de sempre levar para ele a melhor estratégia. Um jeito que ninguém gosta de pagar imposto, né, Ale? Eu, pelo menos, odeio pagar Uma imposto. sensação de que. De que eu tenho a sensação de que eu estou sendo roubada. tipo Mas eu tento administrar. Então, a gente quer o quê? Que os clientes pagam menos imposto. Mas não é só pagar menos imposto, é pagar menos imposto de forma lícita. Né? Então, é isso que o Contaldi tem feito para os contribuintes aqui de Primavera do Leste. Bom, é isso, né? Agradecer ao Alexandre aqui, que veio aqui gente, nos ajudar. A honra é minha. E já convidar todos para o nosso próximo podcast, que eu não sei a data ainda, mas é a última segunda-feira de cada mês. E estamos tentando. O prazo do Ah, o imposto de prazo renda é termina 30 de maio, mas Não é 31. não é 31, porque 31 é sábado, é dia útil, é dia 30, que é uma sexta-feira. Mas eu gosto de falar para os meus clientes que termina dia 30 de abril. Porque senão eles vão me mandar o documento só. Então não conta para ninguém. Quem escutou isso, esquece. 30 de abril, errou. Mas antigamente era 30 de abril, né? Agora o governo Estendeu. até Bonzinho, 30 de maio. bonzinho. E eu estava falando do nosso próximo podcast, nós ainda estamos fechando, mas se tudo der certo vai ser sobre reforma tributária. Isso aí. Uma pessoa muito entendida, estamos só fechando a agenda, vai valer muito a pena assistir. Bacana demais. Todos Pessoal- os podcasts que gravaram foram muito interessantes. E Muito vão ser legais. todos. Sinceramente. 28 de abril, então tá aí a dica já. O mais simplesinho foi esse, mas os outros são... E você viu que já bombou, então tá bom demais. Pessoal, muito bom. obrigado pela presença de todos, agradecer ao Alexandre aqui A demais. honra é minha, viu, de participar. Eu que sou cliente de pessoa física e pessoa jurídica da Contaldi. O que a Larissa falou é muito verdade. Já teve vezes que eu liguei lá para vocês e falei, gente, e se a gente fizer isso? Ah, não, a gente já fez. Né? Você lembra Foi da equiparação hospitalar. Eu falei, não, Vivi, vamos fazer esse negócio. Eu li aqui que já está feito. Né? Ou seja, realmente vocês estão sempre estudando, preocupando em atender, não só atender a gente da melhor maneira possível, que a gente é super bem atendido lá, mas olhando sempre para o nosso negócio, ajudando a gente a não pagar imposto desnecessariamente, além de outras coisas que a gente tem que estar sempre ali respaldado. Então, o agradecimento é meu, né? Meu como pessoa física, meu como pessoa jurídica, para vocês que não ajudam, não, vocês salvam, viu? Vocês salvam. Muito obrigado.
Como eu Obrigada, gosto de gente. dizer sempre, não fizemos mais do que nossa Nossa obrigação. obrigação. É isso. Obrigada, pessoal. Obrigada, boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigado, Raquel, que está aqui com a gente. Aí, Raika, só tirando foto. Tá bom.